Aula 14 Português. Para ser matriculado e ingressar na PMRJ, o candidato deverá ter sido aprovado em todas as etapas do concurso público, considerado apto nos procedimentos de verificação. A língua brasileira de sinais, Libras, é a língua de sinais usada pela comunidade surda no Brasil. Ela é reconhecida como uma língua oficial do país desde 2002, pela Lei nº 10.436/2002. A Libras é uma língua visual espacial que utiliza gestos, expressões faciais e corporais para se comunicar. Ela possui uma gramática própria e é uma língua completa, capaz de expressar qualquer ideia ou conceito. A importância da Libras está relacionada ao direito das pessoas surdas à comunicação e à inclusão social. A utilização da língua de sinais permite que as pessoas surdas possam se comunicar de forma mais efetiva, ter acesso à informação e participar plenamente da sociedade. No Brasil, existem diversas iniciativas para promover a inclusão das pessoas surdas e a difusão da Libras, como a formação de intérpretes de Libras, a oferta de cursos de Libras para a comunidade em geral e a exigência da presença de intérpretes em eventos públicos e privados. A valorização da Libras é fundamental para garantir a inclusão das pessoas surdas na sociedade e para promover uma cultura mais inclusiva e respeitosa com as diferenças. Pessoas com deficiência visual enfrentam diversas barreiras no seu dia a dia, como a falta de acessibilidade em espaços públicos e privados, a falta de informação em formatos acessíveis e a dificuldade de acesso à educação e ao mercado de trabalho. Algumas das principais medidas para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual são: acesso à informação em formatos acessíveis. É fundamental garantir que as informações estejam disponíveis em formatos acessíveis, como braille, áudio, fontes ampliadas, entre outros. Acessibilidade em espaços públicos e privados. É importante garantir que os espaços públicos e privados sejam acessíveis para as pessoas com deficiência visual, com a disponibilização de rampas, corrimãos, sinalização tátil, entre outros. Educação inclusiva. É fundamental garantir o acesso das pessoas com deficiência visual à educação em todos os níveis, com a oferta de recursos pedagógicos e tecnológicos que facilitem o aprendizado. Acesso ao mercado de trabalho. É importante garantir que as pessoas com deficiência visual tenham acesso ao mercado de trabalho em condições de igualdade, com a oferta de oportunidades e a adaptação do ambiente de trabalho. Valorização da autonomia. É fundamental valorizar a autonomia das pessoas com deficiência visual, garantindo que elas possam tomar suas próprias decisões e ter controle sobre suas vidas. A inclusão das pessoas com deficiência visual é fundamental para garantir uma sociedade mais justa e inclusiva para todos. A implementação de políticas públicas e a conscientização da sociedade são fundamentais para promover a igualdade de oportunidades e o respeito aos direitos humanos de todas as pessoas. A ortografia é importante porque é a forma como as palavras são escritas e, portanto, é fundamental para a comunicação escrita efetiva. Uma ortografia correta ajuda a garantir que a mensagem seja clara e compreensível para o leitor. Além disso, a ortografia adequada é essencial para a escrita formal, como em documentos oficiais, trabalhos acadêmicos e profissionais. A ortografia também ajuda a transmitir credibilidade e profissionalismo ao escrever. Por fim, a ortografia é uma parte importante da educação, pois ajuda a desenvolver habilidades de leitura e escrita adequadas desde cedo. No Brasil, alguns dos principais erros ortográficos cometidos incluem: 1. A confusão entre porquê e porquê. 2. A troca de S por Z e vice-versa, como em casa e casa. 3. A confusão entre mal e mal. 4. A falta ou excesso de acentos em palavras, como em voo e voo. 5. A escrita incorreta de palavras com X ou CH, como em Xuxa e Chuchu. 6. A confusão entre a e a, como em há muitas pessoas aqui, e eu vou a São Paulo. 7. A escrita incorreta de palavras com SS ou C cedilha, como em assessoria e maçã. 8. A confusão entre onde e aonde. 9. A escrita incorreta de palavras com G ou J, como em gente e janta. 10. A confusão entre mas e mais. É importante lembrar que a ortografia correta é fundamental para uma comunicação escrita efetiva e profissional. Por isso, é importante estar atento aos principais erros ortográficos para evitá-los ao escrever.
Regência verbal é a relação que se estabelece entre o verbo e seus complementos. Essa relação pode ser direta ou indireta, dependendo do tipo de complemento exigido pelo verbo. A regência verbal pode ser classificada em verbo transitivo direto, é aquele que exige um objeto direto, sem a necessidade de preposição. Exemplo, ela comprou um livro. O delegado prendeu o suspeito. Verbo transitivo indireto, é aquele que exige um objeto indireto, que é introduzido por uma preposição. Exemplo, ele gosta de música. O delegado falou com o advogado do suspeito. Verbo transitivo direto e indireto, é aquele que exige dois objetos, um direto e outro indireto. Exemplo, ele deu um presente para ela. O delegado deu uma advertência ao suspeito por seu comportamento inadequado durante o interrogatório. Verbo intransitivo, é aquele que não exige complemento, sendo o predicado completo apenas com o sujeito e o verbo. Exemplo, ele correu. O delegado chegou cedo à delegacia hoje. Verbo de ligação, é aquele que não exige complemento, mas sim um predicativo do sujeito, que é o termo que atribui uma característica ao sujeito. Exemplo, ele está feliz. O delegado está ocupado com as investigações do caso. É importante conhecer a regência verbal para evitar erros na construção das frases e garantir a correção gramatical do texto. Regência nominal é a relação que se estabelece entre um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio e seus complementos, que podem ser introduzidos por preposições ou não. Algumas das principais regras de regência nominal são: substantivos abstratos, geralmente são acompanhados de preposições. Exemplo, gosto de música. Substantivos concretos, podem ser acompanhados ou não de preposições, dependendo do contexto. Exemplo, gosto de café ou comprei um café na padaria. Adjetivos, podem ser acompanhados ou não de preposições, dependendo do contexto. Exemplo, estou feliz com a notícia ou estou feliz pela notícia. Advérbios, geralmente são acompanhados de preposições. Exemplo, falou comigo sobre o assunto. É importante conhecer a regência nominal para evitar erros na construção das frases e garantir a correção gramatical do texto. No caso da expressão Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, a regência nominal é a seguinte: políticas públicas sobre drogas é um substantivo composto que não exige preposição, pois a preposição sobre já está incorporada na sua formação. Nacional é um adjetivo que pode ser acompanhado da preposição de indicando a origem ou pertencimento. Exemplo, o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas foi criado em 2006. Sistema é um substantivo que pode ser acompanhado de diversas preposições, dependendo do contexto. Exemplo, o objetivo do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas é promover a prevenção e o tratamento do uso de drogas. Nesse caso, a preposição de é utilizada para indicar o objetivo do sistema. A Lei N. Graus 11.343/06 criou o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, que tem como objetivo coordenar, integrar e articular as ações relacionadas à prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, bem como reprimir o tráfico ilícito de drogas. A lei também estabeleceu normas para o tratamento dos usuários e dependentes químicos, com ênfase na redução de danos. O tráfico de drogas é tipificado como crime no Código Penal Brasileiro, nos artigos 33 a 37. O artigo 33 prevê que importar, exportar, remeter, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a droga, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, é crime e pode resultar em pena de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de multa. As penas podem ser aumentadas em casos específicos previstos na lei, como quando se tratar de drogas de alto poder viciante ou quando o crime for cometido por organização criminosa. A receptação de drogas também é considerada crime no Código Penal Brasileiro, previsto no artigo 180. Ele estabelece que é crime adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime.
A pena para esse crime é de reclusão de 3 a 8 anos e pagamento de multa. No caso específico da receptação de drogas, a pena pode ser aumentada em até 2/3 se a substância for considerada de alto valor ou se o crime for cometido por organização criminosa.